Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2018. A temática da revista: Adoração, Santidade e Serviço. Antes de adentrarmos na lição 1, gostaria de dizer que todas as lições desse trimestre estarão postadas no nosso blog com antecedência, tanto em vídeo quanto escrita. Se você quiser com antecedência ver as lições grátis, você pode clicar aqui no link do vídeo e clicar na URL que direcionará para o blog que está encaminhando essas lições. NET Dominical é um blog exclusivamente dedicado ao serviço da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós vamos estudar lição 1, Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. Lição 2, a beleza e a glória do culto levítico. Lição 3, os ministros do culto levítico. Lição 4, a função social dos sacerdotes. 5, santidade ao Senhor. 6, a doutrina do culto levítico. 7, fogo estranho diante de Deus. 8, a sobriedade da obra de Deus. 9, Jesus, o holocausto perfeito. 10, ofertas pacíficas para um Deus de paz. 11, a lâmpada arderá continuamente. 12, os pães da proposição. 13, as orações dos santos no altar de ouro. E 14, entre a Páscoa e o Pentecostes. Desta feita, especialmente, vamos estudar lição 1 do terceiro trimestre 2018, Levítico, Adoração e Serviço ao Senhor. Objetivos específicos e geral. Objetivos da lição. Objetivo geral: mostrar que a verdadeira adoração a Deus compreende o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Objetivos específicos: apontar a canonicidade, o gênero literário, autoria e data do livro de Levítico. Explicar a razão do livro de Levítico, compreender que o livro de Levítico era o manual do sacerdote. Texto áureo: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico 26 e 11. Verdade prática: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino.
ponto central, a verdadeira adoração a Deus é evidenciada mediante o serviço voluntário, santo e amoroso ao reino. E nos sugeridos da harpa cristã, 104, Jesus procura a ovelha, 177, salvo estou, 221, opera em mim. Leitura bíblica em classe. Vamos encontrar em Levítico capítulo 27, versículos de 28 a 34. Meu querido irmão, estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenança divina. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições por virem, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação israelita no deserto do Sinai. Estudaremos, pois, com diligência e cuidado. Oremos e empenhemos-nos por aplicar cada lição ao nosso viver. Finalmente, não nos esqueçamos de que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, pura e consagrada ao seu reino. Nessa lição, vamos estudar especialmente sobre o livro de Levítico, cuja tônica é a santificação, a santidade. O livro de Levítico é considerado o manual do sacerdote. Fazia parte da Torá e era chamado de livro da lei, ou livro santo. Este livro contém os preceitos e orientações sobre o sacrifício oferecido, as ofertas. Aliás, o tema do livro é Jesus Cristo como o sacrifício expiatório, porque todos os sacrifícios e ofertas apontavam para Cristo. Neste livro, nós vamos ver as orientações para um povo que saía do Egito, até certo ponto com uma cultura do Egito impregnada, um povo que estaria entrando em uma terra distante, Canaã, e lá tinha um povo que habitava a terra com costumes e cultura religiosa diferente, e um povo que precisava ser santificado para agradar a Deus. Este livro, o livro de Levítico, foi escrito para bem orientar o povo de Israel quanto a esses três objetivos. Vamos ver na lição, na parte 1, sobre o livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Então nós vamos ver aqui nessa primeira parte a canonicidade, gênero literário, autoria e data. Canonicidade: o livro, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor, junto à arca da aliança, no tabernáculo, Deuteronômio 31, 26. Em várias passagens ele é chamado, juntamente com os outros livros do Pentateuco, de livro do Senhor, ou livro da lei. Isaías 34, 16, 2 Reis 22 e 8. Portanto, o Levítico tem de ser considerado à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada, como a palavra inspirada, inerente e completa de Deus. Levítico era um dos 5 livros da Torá, chamado de Torá por conter os livros da lei de Deus. Penta, aqui, 5, vem do grego Pentateuco, que significa 5 livros. Este livro era um dos 5 livros do Penta, da Torá. Era um livro autêntico, um livro inspirado, considerado inspirado como qualquer outro livro da Bíblia Sagrada.
a sua canonicidade foi reconhecida como os demais livros da Bíblia Sagrada. Um livro especial e levava um nome especial, livro do Senhor ou livro da lei. Gênero literário. Em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento. Levítico 23. Ele pode ser visto também como o Estatuto da Purificação Nacional, Social e Pessoal do povo hebreu. Levítico 17, de 1 a 7. Então, o livro, pelo seu gênero literário, padronizava comportamento sobre o culto divino do Antigo Testamento e era chamado de o Estatuto da Purificação Nacional, Social e Pessoal do povo hebreu. Então, um livro com um gênero literário que pode ser considerado o manual, o eixo norteador geral do culto divino do Antigo Testamento. Nesse livro era observado os preceitos quanto às adorações ao Senhor, prestação do serviço, a entrega das ofertas e dos sacrifícios. Autoria. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra, observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Levítico 1 e 1, 5 e 14, 8 e 1, 15 e 1, 21 e 1, 27 e 1. Então, temos aqui o autor intelectual, Deus, Moisés, o escritor. Então temos o divino e temos o humano, Deus como autor. Aliás, toda a Bíblia é assim. Deus é o autor intelectual e temos os escritores que são considerados como mais ou menos 40 escritores que escreveram a Bíblia Sagrada. E aqui não foi diferente. Escrito por Moisés. A paternidade literária pertence ao grande legislador, profeta, escritor Moisés. Data. De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto, Êxodo 40, 17. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu, Levítico 1 e 1. Então, podemos considerar como data base, em 445, o povo saiu do Egito e Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Segundo Êxodo, capítulo 40 e versículo 17. Segunda parte, a razão do livro. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista estes objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Vamos ver aqui, ao longo dessa segunda parte, nos seus 3 subpontos, os objetivos deste, porque um povo que estava envolvido com os egípcios e ali há muitos anos no cativeiro, era um povo influenciado. O livro foi escrito para purificar Israel das abominações do Egito, aqui nessa primeira parte. Nessa segunda parte, preservar Israel das iniquidades de Canaã. E aqui nós temos, ao deixarem o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Levítico 18 e 3. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas, Deuteronômio 18 e 9. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Então, um povo que saía do Egito, tinha uma cultura peculiar do Egito, acostumado ali, envolvido com um povo idólatra. Lógico que tinha essas influências. E agora ia para uma terra que
seria mais contaminada ainda. Os amorreus, fariseus, jebuseus, filisteus que habitavam ali na terra eram um povo que adorava outros deuses, politeístas, eram povos que tinham outra cultura religiosa. E um dos objetivos da escrita do livro era preservar das iniquidades de Canaã. Ali em Canaã, o povo precisava ser preservado. Então, de antemão, o livro foi escrito para bem orientar o povo. E aqui, na terceira subparte, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Moisés tinha a responsabilidade de pegar este povo, lapidar essa pedra bruta, transformar numa pedra preciosa para adorar ao Senhor. Então, daí a razão de um dos 3 objetivos ser transformar Israel num povo adorador, santo e obreiro, que prestava um serviço que agradasse a Deus. E aí nós temos a razão do livro ser escrito nessas 3 subpartes: purificar Israel das abominações do Egito, preservar Israel das iniquidades de Canaã e transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Última parte, a terceira parte, o manual do sacerdote. O livro de Levítico foi entregue particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades culturais santificadoras e intercessoras. Este livro, por ser o manual do sacerdote, e os sacerdotes pertenciam à tribo de Levi, que oficiavam no tabernáculo e posteriormente no templo, teriam que seguir um eixo norteador geral. Era um manual, era uma espécie de eixo norteador a ser seguido para que os sacerdotes desenvolvessem suas atividades, tanto culturais quanto santificadoras e intercessoras, porque os sacerdotes tinham estas especificidades, desenvolviam o sacerdócio exercendo atividades cultuais, ensinando no culto, santificadoras e intercessoras. Então, atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel, número 3, versículo 12. E para que todas as coisas saíssem de acordo com, rigorosamente, as ordenanças do Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus. Levítico 9, de 1 a 6. Por esse motivo, tudo neles tinha de estar de acordo com a padronização de comportamentos quanto ao culto, como deveria ser prestado o culto a Deus, estava neste manual, conhecido como Manual do Sacerdote. O sacerdote precisava observar este livro, seguir as orientações, seguir as recomendações divinas que estavam inseridas neste manual, neste livro. Então, atividades cultuais. E tinha que ser observada a ordenação, a pureza moral, espiritual, física. Não era de qualquer maneira. Atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 20, versículo 7. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar de sua própria santificação para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Levítico 16, de 1 a 11. Recomendação semelhante feitas e de atividades inseridas neste manual. O sacerdote precisava ser santo. Para ensinar o povo a santificar-se, era necessário que o sacerdote primeiro estivesse em estado de santificação.
Aliás, a tônica deste livro é a santificação ao Senhor. Deus exige do homem para lhe adorar, para lhe servir, para oferecer ofertas, sacrifícios. Ele exige a santificação. Veja bem que aqui nesse livro nós vamos encontrar as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, as ofertas que eram oferecidas no tabernáculo para o Senhor. E essas ofertas, esses sacrifícios, teriam que ser observados segundo a vontade de Deus. Estava aqui inseridos neste manual, neste livro. O povo precisava estar em estado de santidade, mas primeiro o sacerdote, que seguia as orientações deste manual, deste livro da lei, livro do Senhor, precisava estar bem diante de Deus. Atividades intercessórias. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, o único e verdadeiro. Levítico 9:6. Haja vista o gesto de Arão quanto da apostasia de Coré e seu bando. Naquele momento, o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Número 16:46. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus. 1 João 4:10. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote, Hebreus 7:26-27. Todavia, a santidade continua a ser exigida daqueles que oram e intercedem, que o façam levantando mãos santas. 1 Timóteo 2:1 e 8. Então, atividades intercessoras. O sacerdote era um intermediário, era um intercessor. Ele intermediava entre Deus e os homens, entre Deus e o povo. Precisava estar bem diante de Deus para fazer essa intermediação. As atividades intercessórias estão inseridas neste manual aqui. Hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote para oferecer sacrifício ou para intermediar, porque Cristo é o nosso grande sumo sacerdote que intermedia, que é o nosso intermediário, ele é o intercessor. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele é o nosso sumo sacerdote. Mas, já no livro de Levítico, como uma figura apontando para Cristo, nós tínhamos ali o modelo como servir a Deus, o sacerdote intermediando, intercedendo, e precisava estar bem diante de Deus, seguindo as orientações para poder ser um defensor, um advogado, um intercessor do povo. No livro de Levítico, nós vamos ter Jesus Cristo como o sacrifício expiatório. Todo o sacrifício e toda é exemplar, é o sacrifício expiatório do livro de Levítico. As atividades intercessoras, que eram peculiares do sacerdote, estão prescritas aqui no manual do sacerdote, nessa terceira parte, chamado o Manual do Sacerdote. Meu querido irmão, a principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao serviço, ao seu serviço. Este é o nosso culto racional, Romanos 12, de 1 a 3. Então, Deus exige santidade. Santidade do povo, santidade do sacerdote, santidade do sumo sacerdote. Essa santificação, que é um dos três aspectos da salvação, ela se dá da seguinte maneira: separação do mundo, ou seja, o mundo aqui tem a acepção de prazeres, de orgias, de pecado. Então, separado do pecado, separado do mundo, dos prazeres mundanos,
e nos dedicarmos. Quer dizer, depois de separar, dedicar a Deus. Dedicar a Deus como? Prestando serviço em estado de santidade. Aleluia! Oh, glorificado seja o Senhor. Este é o nosso culto racional. É o culto da razão que atende à demanda da vontade retilínea de Deus. Romanos 12, de 1 a 3. Culto racional diz respeito a um culto prestados nos moldes da razão da perfeita vontade de Deus. Não é de qualquer maneira. Não podemos inventar. O culto racional tem uma padronização de comportamento que agrada a Deus. Está prescrito no livro do Senhor, no livro da lei de Deus. Aqui em Levítico, como se fosse uma sombra que projeta para o futuro e aponta para Cristo. Nos nossos dias atuais, precisamos estar em estado de santidade, adorando a Deus. Não podemos prestar o culto de qualquer maneira, observando a vontade de Deus prescrita no livro santo do Senhor. Não são os mecanismos usados, os malabarismos usados e engendrados para agradar um público num culto, num templo evangélico. Não é um conjunto musical, não são as belas músicas e coisas congêneres que vão agradar a Deus. Mas primeiro precisamos estar em estado de santidade, nos moldes do livro da lei de Deus. Oh, aleluia! Depreendemos desta lição que o Senhor requer de nós uma prestação de serviço em estado de santidade. O Senhor requer de nós santificação. Aleluia! Para refletir, deixo aqui o questionário respondido. Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar.